Fala pessoal, tudo bem? Vídeo novo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar uma partida do mestre do xadrez, o gênio argentino Faustino Ouro. Realmente impressionante, todo mundo está acompanhando a história dele aí. Eu mesmo no canal tenho um vídeo a respeito dos prodígios de xadrez, né? Eu comentei ali do Roman Shogiev, que tem 8 anos, e de outros jogadores, então tem lá já um vídeo no canal para quem quiser acessar. Mas o Faustino realmente tem feito história. Vai aqui, né, meu abraço para o Leandro Perdomo, o Jorge Rossito, os dois treinadores dele. Tem mais agora, né? Ele conseguiu um patrocínio, ou seja, vai conseguir agora poder com tranquilidade viajar, mais treinadores, ou seja, porque ele é um grande talento e vai fazer 11 anos de idade no dia 31 de dezembro. Impressionante, né, gente? Ou seja, um garoto realmente com 10 anos fazendo história. Isso é uma partida muito legal, que ele jogou com o grande mestre Meyer, né? Um alemão que agora está jogando pela bandeira do Uruguai e que tinha sido campeão do Continental na edição passada. O grande mestre, 2.600 de rate, 2.607. Então, achei uma vitória espetacular com um garoto de 10 anos de idade. A gente vai ver aí essa vitória massacrante aí numa defesa francesa. Bom, antes também quero reiterar, deixar aqui no início aqui do vídeo, que estão abertas aí a lista de espera para a segunda turma da Pelica Chess Academy. Estamos aí enchendo o grupo para essa segunda turma, então vocês podem, na descrição do canal, entrar no grupo de WhatsApp para receber as maiores informações. Bom, vamos lá, ver essa partidaça depois da vinheta. Bom, pessoal, então foi uma partida jogada na última rodada do Continental das Américas. A gente tinha ali o Iago Santiago, o Sup, Júlio Alboredo e Álvaro Aranha, os representantes brasileiros aqui. E aí o Fier também, né? Então, é um pessoal que jogou, os brasileiros não foram muito bem, mais ou menos, né? Sup, todos eles tiveram alguns problemas relacionados à saúde ali, comentando com o Álvaro, inclusive, né? Num torneio que eu tive aí organizando. E enfim, não é nada fácil, sabe, pessoal? Tem muita crítica aí aos brasileiros, mas não é besteira. Você tem, não é fácil você participar desses torneios, estar preparado, às vezes não tem um apoio devido, né? Então, acho que não é uma coisa muito simples, não. Agora, o Faustino Ouro é um verdadeiro monstro. Você vê o Meyer, que ganhou a edição anterior. O cara foi o campeão, ele venceu um ex-campeão do Continental, quer dizer, o George Meyer, que é um cara que joga tudo aí, era da equipe alemã, aí por alguns problemas passou a jogar pela bandeira do Uruguai, né? Ou seja, número 1 do Uruguai, acima de 2.600. No Brasil não teríamos ninguém com esse rate. Eu acho que o Fira agora está com 2.602, né? Mas vai cair um pouco por causa do torneio ali do Continental. Vamos ver se ele recupera. Ou seja, não é tão simples você, né, ficar achando que é fácil jogar esses torneios. São torneios difíceis, tem a geração nova muito bem preparada. Então, você se classificar para um Continental não é uma tarefa tranquila, né? E por isso que é mais admirável ver um garoto de 10 anos de idade ver jogar, poxa, não estamos falando aí de várias rodadas, né? Há 11 rodadas, e você ter um garoto aguentando o tranco, porque é uma rodada por dia, você tem que, né? Às vezes tem as rodadas duplas, né? Mas assim, que são mais difíceis. Ele aguentar toda a tensão, a pressão, tem que ter alimentação, não ficar doente durante o torneio, que foi o que aconteceu com alguns brasileiros, ou seja, não é fácil, pessoal. Você fica ali 14, 15 dias jogando, com os dias livres e tal, é uma tarefa difícil. O xadrez é um jogo que exige muito do jogador. Então, mais admirável ainda esse menino, como ele está jogando. E essa foi uma partida muito boa, porque ele derrotou a defesa francesa num especialista. O Meyer só joga a francesa, praticamente, joga e acredita no preparo dele, e para essa rodada não se furtou a jogar a defesa francesa, provavelmente sabendo que havia preparo do outro lado, né? Então foi E4, a variante do avanço, né? Tem ali no meu sistema, essa variante defendida pelo Ninzovic, e o Faustino vai jogar nesse esquema, meio de superproteção, alguns conceitos que nós temos nesse grande livro, Meu Sistema do Ninzovic. Esse aqui praticamente um consenso, mantém a cadeia, cavalo aqui, cavalo. Aqui o lance mais jogado é dama B6, né? Inclusive antes de cavalo C6 é a minha orientação para os alunos que jogam francesa nessa variante.
Mas tem sido muito jogado esse, ou seja, deixar a dama aqui em D8 sem colocar a dama em B6 e adiantando a torre, né? Essa dama às vezes pode ficar aqui apoiando algumas jogadas de cavalo na ala do rei. Então, esse lance tem sido jogado também. Eu prefiro a outra variante, né? A questão de gosto e estilo. Jogou bispo E2, e aí jogou o cavalo aqui para E7. Normalmente, quando você tira o bispo, é de bom tom já tomar aqui o peão. Por quê? Porque muitas vezes você não faz isso, às vezes o branco é que toma e depois tenta manter aqui a superproteção. Mas nesse caso não era tão fácil, porque se você tomar, tá vindo o cavalo G6 atacando o peão e atacando aqui, né? Então, ele jogou roque, ele toma agora, e quando toma, aí sim o cavalo F5. Ameaça aqui vir com a dama e atacar o peão aqui pela terceira vez, e você tem linhas antigas de cavalo A3, agora tem a tomada, que é um problema, mas assim, essa manobra também você tem outras variantes para passar a torre para B1. No caso aqui, acabou jogando o cavalo C3, tudo teoria, tá, pessoal? Seguiu torre C8, e agora ele joga bispo G5 para forçar alguma definição, se vai sair a dama, né, ou se vai colocar o bispo em E7. O Meyer jogou aqui dama B6. Eu queria que vocês prestassem atenção no tempo dos jogadores, né? Começa com 1h30 e o acréscimo e tal, enfim. Você veja que o Meyer nem mexeu o tempo dele, só acrescentou. Ou seja, estava muito bem preparado, é um cara especialista em francesa, conhece a posição, né? E o Faustino, não sabemos o quanto que ele conhece da posição, mas para ter ganho assim, ele conhece muito, né? Para a idade dele, foi muito bem preparado. Jogou agora aqui cavalo A4, eu preciso jogar esse lance para atacar a dama e defender. Seguiu dama A5 aqui. Tem alguns truques que tem que tomar cuidado, que está uma pressãozinha aqui da dama, e se esse cavalo sai com algum golpe, cavalo por peão, pode cair aqui o cavalo. Então você pode jogar a torre C1 para evitar isso, e se tiver a combinação vai cair a torre lá atrás, ou jogar esse lance que foi o que o Faustino jogou, bispo D2. Segue ainda na teoria, você encontra algumas partidas na base, não muito. Ele tira o bispo para B4, né, colocando o bispo aqui. Ele joga bispo toma, dama toma, e aqui a gente pode pensar da seguinte maneira: após A3, a dama tem que ir lá para E7, ele consegue impedir que a dama fique na casa B6, incomodando B2 e D4, que é característico da variante. O Faustino consegue trocar o seu bispo mal, que é aquele bispo que corre pelas casas onde estão os peões, né? Enquanto que o das pretas agora é o mal, e esse aqui seria o bispo bom. Mas também trocou peça, então o lado que tem a vantagem de espaço, por exemplo, ele deve evitar as trocas de peças para poder não ficar minimizadas as questões dos ataques na ala do rei. Mas, na minha opinião, aqui tá tudo certo que ele jogou, agora pode jogar com B4, né? Na partida ele acabou voltando o cavalo, porque não viu ainda. Tem essas chances de jogar aqui, mas tem que preparar melhor para não ter golpe aqui em D4 e o cavalo ficar solto na casa C5. Tudo certo voltar o cavalo para cá, ficar tapando também a coluna. O Meyer jogou a 6 e segue ali, ó. O Meyer 1,32 e o Faustino já 1,13. Jogaram com relativa rapidez. Não são lances muito difíceis, né? Estamos ainda mais ou menos na teoria ou nas coisas conhecidas. O Faustino joga a dama D2 para conectar as torres aqui. Tem uma corrente que prefere tirar o torre para jogar com B4, né? Defender com torre C1. O Meyer faz o roque, já estava na hora. E o Faustino joga a torre de AD1. Pelo que eu vi aqui na minha base, esse é aqui a novidade teórica. Eu não encontrei nenhuma partida exatamente nessa posição. E me parece uma ideia muito boa. Ele quer usar o tema da superproteção, né? Ele está protegendo aqui o peão para poder passar as peças para o ataque. Então, você vê, ele está com 1h04 e o Meyer com 1h32. Ou seja, bastante tempo para pensar, né? E nesse momento da partida, o que acontece? O Meyer jogou aqui cavalo A7. Esse lance eu acho que é o início dos problemas, né? Esse cavalo, na minha opinião, está bem aí pressionando aqui o peão. O bispo tudo bem que não está jogando muito, mas é característico da francesa. Será que era possível jogar F6, tentar passar o bispo para cá? Uma manobra que acontece bastante. Você tentar jogar F6, esse bispo passa para cá, vou tentar aqui mostrar, né? Azulzinho, aí você vai passar esse bispo para cá, para eliminar esse cavalo aqui que protege. Se eu consigo fazer isso, é uma boa, né? Porque esse peão pode ficar muito fraco, o peãozinho de D4 aqui. Mas não é tão fácil você fazer isso, porque você deixa o peão atrasado, é muita manobra, tem que tomar alguns cuidados, né? Enfim, o lance que eu jogaria aqui, se vocês pegarem ali um programa, o próprio Lichess, ou algum programa e colocar 5 opções, que, por exemplo, o pessoal usa muito Lichess, ele vai colocar a quinta opção, cavalo H4, tá? Num período de tempo razoável, né? Ele dá outros lances aí, mas
até H6, que eu acho que é um lance que eu não faria. Por que cavalo H4? Cavalo H4 ele coloca 0,4 para os brancos, só para vocês terem uma ideia de como funciona. Mas por que eu jogaria esse lance? Porque eu acho que esse cavalo aqui está mais forte que o meu, que pode ser atacado por peões. E caso tome, aí na hora que a dama toma aqui, por exemplo, ele pode jogar F4, que é uma jogada correta, né? A ideia é passar a torre pela terceira linha e incorporar outros efetivos para o ataque, porque mais uma peça foi trocada. Mas aí, o que eu jogo? Este lance aqui ao fino e não voltar para E7 é o que eu faria. Já estou acostumado, ou alguns alunos que jogam a francesa, eu sempre acho essa casa ideal para continuar criando problemas no contra-ataque e o cavalo poder, de repente, voltar, se assim for necessário. Você também tem F5, uma coisa que o Lasker já fazia no livro dele, muito bom, O Sentido Comum do Xadrez. Olha, muito bom esse livro também, outra dica, né? Vai para a minha dica de livro depois. Onde ele já faz defesas assim. Foi uma sequência de 12 palestras que eu acho que o Lasker deu na época, e ele fala como você deve defender determinadas posições. O F5 não está descartado aqui para segurar. Aí o branco tem que jogar, às vezes, ou com G4, tirar o rei para H1, ou ele tem que jogar no en passant mesmo. Mas se você volta a dama para E7, já é diferente, tá? É melhor ela voltar aqui para D8. Então, por exemplo, eu acho que eu jogaria dessa forma, né? Um cavalo H4. Mas dentre outras opções que você poderia ter. Mas esse lance aqui inicia uns problemas do Meyer, porque eu entendo, a ideia dele é trocar a peça por aqui, e se você tomar meio torto, ele toma de bispo, troca o bispo mal pelo bom e vai simplificando, e o cavalo segue pressionando aqui. E se você jogar G4, aí talvez venha o cavalo H4. Mas o problema é que ele deixa de pressionar D3. Então, o Faustino joga esse lance. Ó, já faz a melhor jogada, já reposiciona o bispo para poder pressionar na ala do rei. Então, eu não gostei dessa jogada. Achei que foi o início dos problemas dele aqui. Veja, se você volta um pouquinho para ver o tempo, 1h32. Ele pensou aqui até que razoável. Ele pensou mais ou menos uns 20 minutos para fazer esse lance, né? E fez um lance ruim. Foi um plano ruim. Jogou o bispo D3, aí ele joga aqui o bispo B5, e agora é claro que eu vou tomar de cavalo, ele coloca o cavalo aqui para pressionar o peão, mas veja, pessoal, o cavalo não está legal aqui, não consegue fazer nada, né? Ficou uma peça torta, e o menino jogou aqui bispo D3 e dama F4, Faustino. Jogou lances finos, já passa as peças para o ataque, esse meu peão me garante espaço aqui, e esse cavalo ficou meio fora, né? Ele acaba jogando dama D7, já meio preocupado para poder voltar o cavalo, tá tendo algumas ameaças aí. Ele joga H4, que é o lance também que me agrada muito, né, com os temas, né? E ele joga agora H6, tentando segurar alguns avanços. E aqui, eu acho que eu jogaria o G4, né, que foi jogado. Tira o rei, passa a torre. Esse ataque aqui me parece já muito difícil de defender. Mas, na partida, ele acabou jogando H5. Que tá bom também, tá pressionando, né? A ideia dele é outro tipo. Em vez de jogar com avanço de peões, que você pode expor um pouco o rei, mas está justificado pelo centro que está fechado, ele quer passar o cavalo para H2 e cavalo para G4 e atacar aquele ponto, que é outra uma ideia muito boa, né? Só que eu acho que essa ideia de avançar os peões da ala do rei talvez fosse melhor. Na partida ele volta o cavalo, o Faustino joga a torre aqui, sempre pensando na superproteção, e também, se o adversário tentar jogar com F6, a torre já fica em cima do peão atrasado, o cavalo já vai entrando aqui, caso você tente fazer alguma reação com o peão em F6. Mas na partida ele tenta reorganizar o cavalo, e acho que todo o problema desse jogo foi a má distribuição de peças das pretas na ala da dama. O Faustino joga cavalo H2, o computador não vai gostar, pessoal, porque ele vê aqui a peça no centro, né? Ele ainda insiste em outras coisas, mas eu acho assim, tá ótima a ideia. Ele quer jogar o cavalo aqui em G4 e criar problemas com sacrifícios, né? E eu preciso reagir de alguma maneira, talvez com F5, F6. O que não pode é o lance que ele fez, né? Ele jogou aqui cavalo C6 e agora o garoto montou o plano dele, né? Então, eu achei que o Meyer talvez estava impactado. Não é fácil enfrentar um garoto de 10 anos, e eu imagino que para um grande mestre que está brigando pela classificação, tem todos os impactos psicológicos. É um garoto, está jogando com um garoto cheio de meme, mas não é assim, né, pessoal? A gente sabe hoje que os prodígios, depois da pandemia, aumentaram de forma exponencial, né? Ou seja, o xadrez na pandemia foi um boom, e o que tem de criança jogando num nível avançado é impressionante, né? Também as facilidades também da internet e dos programas de xadrez também fazem com que
isso seja uma realidade. Então, não é demérito, claro que são crianças geniais, né? Também tem que ter algum componente aí, não é todo mundo que consegue jogar com 10 anos de idade dessa forma. Mas ele montou as peças direitinho, ele tem agora a passagem da torre na terceira linha, ou seja, a situação já está bem grave aqui para o Meyer. A partida seguiu o cavalo F5, e ele não perdoou, tirou o bispo aqui para poder já passar também a outra torre, se for o caso, e quando jogou para cá, que já é, né, um erro grave, cavalo F6 cheque, e o jogo está perdido. Brilhante combinação, porque vai tomar aqui, não tem outra, está caindo a dama, né, pessoal? E aí, quando joga, o peão toma, atacando o cavalo, está ameaçando também, para você tira o cavalo meio torto, já pode tomar aqui, ameaçando, por exemplo, o mate, né? Vai fazer o quê? Se você toma o bispo, só para vocês verem aqui, cheque aqui, e agora o famoso mate do beijo fatal apoiado pelo peão, né? Difícil. A partir do que ocorreu, ele toma, tentou bloquear aqui, e aqui a máquina, dama G4 é melhor. Gente, esse peão toma cavalo, qualquer um tomaria aqui. Perfeito, garoto. Simplificou rapidamente, está com 19 minutos no relógio, já numa posição de arremate, e o Meyer usou ruim o tempo, né? Aparentemente, né? Porque aquele momento lá que ele jogou o cavalo A7 fez um plano ruim, talvez estivesse na dúvida, né? Difícil dizer, mas eu acho que foi o momento crítico da partida, porque agora tomou aqui, que parece que tem alguma chance, mas tem um cheque, toma, e o rei está destroçado, tem peão de vantagem, o rei branco está bem. Os de estimas caramuças foi torre aqui, tentando pegar um peão, ele troca, passa a torre para a terceira linha, sem medo de entradas do adversário aqui, não tem nada, porque o peão está caindo, né? Então ele joga agora aqui torre para o peão, e ele passa a torre, ameaçando cheque aqui em H8, e quando o rei sai, mate aqui em H7, o Meyer tenta cheque, quando joga aqui, cheque. Momento importante, né? G3 ainda F6 ameaçando aí mate aqui, né? Ó, tá meio preto que seria mate, o branco está em vantagem, mas pode dar algum problema, né? Mas o Faustino jogou muito bem o F4, ou seja, lance fino, que dá uma vantagem decisiva. Ele joga aqui dama F6, torre C3 para poder atacar ali na ala da dama, né? Ele joga agora dama D6, e aqui eu acho que é legal, o jogo tá ganho, mas o arremate do Faustino foi muito elegante. Deem uma pausadinha aí, se vocês puderem, né? Uma segurada e tenta achar aí qual foi o arremate das brancas. E aí, pessoal, descobriu? Olha lá, a jogada é cheque, e quando joga rei F7, tá difícil de encontrar, parece que o rei vai escapar, mas ele acha esse elegante torre C7 cheque, e o jogo acabou, porque não tem agora o que fazer, porque se eu tomo a torre, o famoso espeto, né? Cheque aqui e pega a dama. Uma partida fantástica, no momento do torneio, na última rodada, as tensões no ar, ele fez a segunda norma de mestre internacional, vai passar de 2.400, né, se não me falha a memória aqui, ou seja, é assim, um garoto que está jogando muito bem, desejo muito sucesso para ele, a gente está precisando de jogadores assim muito fortes aqui na América do Sul, né, para cada vez fazer o nosso esporte, né, crescer. Então, tá todo mundo de olho nele, né? Então, vamos ver se ele suporta essa pressão. Também não é fácil de menino prodígio, mas ele está encaminhando muito bem, agora com patrocínios e mais uma gama enorme de treinadores. Eu acho que o futuro aí vem bastante promissor. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Deem um like aí, se inscrevam no canal, sugestões e vamos em frente. Um grande abraço e até a próxima.